Pai do Senhor, igreja. Glória a Deus. Vamos para mais uma aula. Hoje estamos começando um novo módulo Panorama Bíblico, onde nós veremos um panorama de cada livro da Bíblia. Amém? Então vamos começar do começo. Vamos ver primeiramente o livro de Gênesis. Nessa primeira aula, vamos ver Gênesis dos seus capítulos do 1 ao capítulo 11. Amém? Queremos que Deus nos ensina muito a partir do início da Bíblia. Você que pode abrir sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 31. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Vamos ler só a parte A do versículo, que diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Amém? Irmãos, primeiramente o livro de Gênesis, ele em hebraico, o título dele é Bereshit, palavra em hebraico, que significa no princípio. Em grego, nas traduções, que na Septuaginta, nas outras traduções em grego também, é o nome Gênesis, que já é a palavra grega, que significa origem ou começo das coisas. O livro de Gênesis, tradicionalmente, ele é atribuído a Moisés, o líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. Temos evidências da autoria de Moisés no próprio Êxodo, Êxodo capítulo 17, versículo 14, onde Deus ordena que Moisés escrevesse essas coisas. O próprio Jesus dá testemunho de que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, a lei, Lucas capítulo 24, versículo 44, João capítulo 5, versículo 46, O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Acredita-se que ele foi escrito no deserto, no período da peregrinação, por volta de 1446 a 1406 a.C. Amém? O livro de Gênesis é um livro fundamental que estabelece as bases da criação, do pecado e do plano redentor de Deus. Ele revela a origem do universo, da humanidade, do pecado e do relacionamento de Deus com a criação. Amém? Então nessa aula nós vamos ver um panorama, capítulo por capítulo do livro de Gênesis. Vamos ler nessa primeira aula a primeira parte de Gênesis, que é do capítulo 1 ao capítulo 11. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós podemos ver a criação. Amém? No princípio, Deus cria o universo, apenas com o poder de sua palavra, Durante 6 dias, ele faz a criação, ele diz haja luz, ele diz haja separação das águas, haja terra. Quem lê pode perceber isso lá no capítulo 1. Durante 6 dias, ele cria toda a criação, No 6º dia ele cria o homem, que ele chama de Adão, humanidade, a sua imagem e semelhança, e coloca no jardim do Éden, um lugar de provisão e de comunhão com Deus, E depois, posteriormente, em Gênesis 2, ele cria a Eva, tem os detalhes da criação de Eva, E no 7º dia a Bíblia diz que Deus descansou. Amém? Deus abençoou o 7º dia e ele descansou. No 2º dia, no capítulo 2 de Gênesis, nós vemos mais detalhes dessa criação, como que Deus operava, o que Deus ordenou ao homem, como que ele tinha as instruções que ele deu, No capítulo 3 de Gênesis, nós já podemos ver, a queda do homem, a queda da humanidade, mas também nós podemos ver a promessa da redenção, Deus dá ao homem apenas uma proibição: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás, é a antiga serpente, conforme identificado em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Gênesis capítulo 3 ele aparece como uma serpente, e Apocalipse ele aparece como um dragão, Diz que Satanás ele engana Eva, que toma do fruto e dá ao seu marido Adão, E com isso o pecado entra no mundo, trazendo morte espiritual e morte física também. Adão e Eva percebem, a sua nudez e se escondem de Deus. No entanto, Deus, em sua misericórdia, faz uma promessa,
ele questiona, né, Adão, por que tu fizeste isso? Onde tu estás, né? Porque o pecado ele nos afasta de Deus. Ele pergunta, onde tu estás? Adão, ele responde, eu ouvi tua voz e porque eu estava nu, eu me escondi. Deus pergunta para Adão, mas quem te disse que você estava nu? Então Adão fala, a mulher que tu, por acaso, Deus pergunta, por acaso você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Então Adão fala, a mulher que tu me deste, esta que me deu do fruto, então eu comi. Então já começa, o pecado ele já começa com essas intrigas, né? O homem ele não aceita a responsabilidade que ele comeu, sim. Comeu porque Eva ofereceu para ele, mas ele tinha ordens diretas de Deus para não comer. Então ele deveria não ter comido. Então o homem ele culpa a mulher e culpa Deus, né, também indiretamente. Ele diz, a mulher que tu me destes. A mulher, por sua vez, ela diz, a serpente me enganou, né? Então ninguém quer assumir a culpa. Então Deus ele traz as consequências sobre o pecado do homem e da mulher, né? Ele diz que a maldita seria a terra por causa do pecado do homem, né? E tem também a questão da mulher, né? Que teria dores de parto. Mas interessante que no meio das consequências, Deus já traz a promessa, Deus já traz uma provisão junto com as consequências. Deus sempre ele traz um escape, Deus sempre ele nos traz uma forma de salvação através, mesmo que nós erramos, mesmo que nós pecamos. Então ele diz, né, que colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, que colocaria inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente, né? E diz, né, que a descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas por sua vez o descendente da mulher ele esmagaria a cabeça da serpente. Isso simbolizando a obra da cruz, onde Satanás, né, feriu, Jesus foi ferido pelos nossos pecados, né, o pecado feriu, né, mas Jesus ele esmagou, né, toda a maldição, todo o pecado, ele venceu, né, todo o principado, toda a potestade ali na cruz do Calvário. Amém? Então nós vemos que a humanidade, né, o homem e a mulher foram expulsos ali, né, e tiveram que se retirar ali da presença de Deus ali no jardim. Capítulo 4 nós podemos ver a história de Abel e de Caim, né, Caim e Abel, né, o homem e a mulher eles tiveram seus filhos, né, eles frutificaram, né, e diz que Abel e Caim foram dar ofertas para Deus, né. E que Caim que Deus ele aceita a oferta e o ofertante, mas Deus rejeita a oferta e um ofertante. Ele aceitou a oferta de Abel e Abel e rejeitou a Caim e sua oferta. Não temos grandes detalhes sobre isso, mas Deus ele explica para Caim, né? Se você proceder bem, você será aceito. Porém, se você proceder mal, o pecado jaz à sua porta. Então, tudo indica que Caim ele procedeu mal com a oferta dele. Caim, movido por inveja, movido pela ira, pelo pecado, ele mata seu irmão. E nós podemos ver que, né, que o pecado ele só vai se aumentando. O pecado começou com a desobediência, o comer do fruto, né, a cobiça do homem, né, de querer ser igual a Deus, e já termina né, nesse capítulo 4 nós podemos já ver aonde o pecado chegou ao ponto de um homicídio, né, de alguém que matou o próprio irmão. Mas interessante que nós podemos ver a graça de Deus nisso, né, porque Caim ele fala, né, para Deus, né, o meu pecado é grande, né, e sendo assim, quem me ver me matará, quem me ver, vamos dizer, fará justiça, vingará Abel, né. Porém, Deus ele já mostra a sua graça, ele já mostra a sua misericórdia ali, até mesmo para Caim. Diz a Bíblia que Deus marcou Caim para que ninguém o ferisse, né? E quem tocasse em Caim seria vingado 7 vezes. E aí então o capítulo 4 de Gênesis ele vai
ele vai descrevendo a descendência de Caim, né? Vai falando dos filhos de Caim, até chegar em Lameque, né? Que é o último descendente de Caim, né? Que a Bíblia fala, que se tornou um homem mais perverso ainda do que Caim. Ele foi o primeiro bígamo, né? Que diz na Bíblia, né? A primeira pessoa a adquirir 2 esposas. E ele ainda entoou uma canção, né, para suas esposas: ouçam, ó minhas esposas, eu matei um homem porque ele me feriu e outro porque ele me pisou. É um homem que se orgulha, né, de matar pessoas. E aí ele ainda fala, né, se Caim seria vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Interessante que nós vemos nesse número 70 vezes 7, primeira vez que alguém fala 70 vezes 7 na Bíblia, fala de vingança. Mas Jesus ele muda, né, esse contexto, né? 70 vezes 7 é o número que devemos perdoar, não nos vingar. Capítulo 5, então a Bíblia vai falar que Adão e Eva eles tiveram outro filho, que se chama Sete. Esse filho ele vai gerando descendências. Nós podemos ver, né, que Enos, que o nome do Senhor começou invocado ali no tempo de Enos. Podemos ver Enoque, né, que foi um homem que caminhou com Deus de tal forma que foi transladado, que Deus o tomou para ele. É um homem que não chegou a morrer, né, é um homem que chegou a ser arrebatado por Deus. E vai falando da descendência, né, de Sete, né? E até o momento que chegamos em Noé, né? Chegamos em Lameque, né? Um outro Lameque, que era pai de Noé, e ele já lança uma palavra profética, né? Ele fala que deu o nome de Noé para o seu filho Noé, porque ele traria descanso, né? Para o povo, o descanso sobre toda a maldição que tinha naquela terra, né? Então nós vemos que o capítulo 5 vai falando da descendência de Sete, né? No capítulo 6, a Bíblia vai falando a Bíblia vai falando da maldade do homem, né? Que conforme a maldade do homem foi crescendo e a perversidade, a violência, isso desagradou muito a Deus, de tal forma que ele promete o dilúvio. E de toda aquela terra, Deus achou graça na vida de Noé. Deus achou graça no homem que caminhava com ele. Então ele fala para Noé que ele construa, né, a arca, e a arca que traria, né, a salvação para quem entrasse nela. A Bíblia fala, né, que Noé ele constrói essa arca, né, num tempo onde já não havia mais a justiça, a piedade, né? Onde o povo tinha muita maldade, e então ele constrói a arca, ele coloca os seus filhos, coloca a sua família, 8 pessoas, né, que entraram no total na arca, e os animais, um casal de cada animal, sendo dos animais puros, né? A Bíblia diz que foram 7 bichos, 7 animais, né, de cada. O destaque, né, da Bíblia sobre o dilúvio, né, vai do capítulo 5 até o capítulo 9, né, vai falar das águas que encheram a terra, que duraram cerca de 1 ano sobre a terra, toda a vida foi extinguida sobre a terra, né, e somente tinha a arca carregando vida ali na terra, né. Então Deus manda que as águas baixem, né? E então Noé e sua família saem da arca. A Bíblia diz, né, que quando ele sai, ele faz um sacrifício a Deus, né? Deus se agrada daquele sacrifício, de tal forma que ele faz uma aliança com a humanidade, né? Que nunca mais a terra seria destruída através das águas. E ali nós vemos o primeiro arco-íris. E ali Deus fala, né, que toda vez que vemos o arco-íris, é o símbolo da aliança, de que Deus está guardando a terra, de que ela não pereça mais nas águas, né? Não é à toa que sempre a gente vê o arco-íris após uma chuva, né? Para mostrar, né, que toda chuva tem fim, que a terra não será destruída mais através das águas. Nós podemos ver também que Noé, apesar de ser um homem justo, temente a Deus, que caminhava com Deus, ele também era um homem falho e pecador.
a Bíblia diz que ele planta uma vinha, ele tomando o fruto da vinha, ele se embebeda com o vinho que ele produziu, e ali a nudez dele é exposta, ali ele deita na sua tenda nu. A Bíblia diz que o filho dele viu a nudez dele, os outros dois filhos dele vão lá, cobrem ele com uma capa, sem olhar, para que não pecassem também. Noé amaldiçoa a sua descendência por ter visto a sua nudez. E ali nós vemos, né, um paralelo entre Adão e Noé, né? Quando Adão pecou, ele se viu envergonhado porque estava nu. Noé, quando ele pecou, ele também se viu envergonhado porque estava nu, sua nudez foi exposta, né? Nós podemos ver isso muito na Bíblia, a questão entre o pecado e a nudez ser exposta. A Bíblia diz que Jesus falava o tempo todo, né, sobre, né, vestes brancas para os justos, né, sobre as pessoas trocarem suas vestes, serem revestidos de novas vestes, né? Tem esse paralelo, né, entre as vestes, né, e a pureza, a santidade e o pecado. Isso daí, depois nós podemos ver também no capítulo 11, né, a Torre de Babel, né? Depois do dilúvio, depois desses episódios, né, de Noé, nós podemos ver que o povo foi crescendo, a descendência foi crescendo, foi povoando a terra novamente. E diz que o povo se reuniu e falaram: vamos erguer uma torre, vamos erguer um grande monumento que chegue até os céus, para que não sejamos dispersos e para que nosso nome seja engrandecido. Interessante que Deus, ele sempre disse ao povo: governem sobre a terra, cresçam, multipliquem-se e se espalhem por toda a terra. E ali o povo estava dizendo: não, vamos nos manter juntos, vamos construir uma torre que chegue até o céu, para que o nosso nome seja grande. Amém? Então a Bíblia diz que Deus viu aquilo que desceu. Deus disse, né, desçamos, né, e vejamos o que os homens estão fazendo. Podemos ver também a Trindade nisso, né? Muitas das vezes Deus, quando Deus fala na Bíblia, ele sempre fala no plural, ele não fala no singular, né? Desçamos, façamos o homem, desçamos e vejamos o que os homens estão fazendo. Já mostra, já tem, né, uma revelação da Trindade aí. Então nós podemos ver que os homens, eles construíram aquela torre. Enquanto eles estavam construindo, Deus viu que aquilo ali era uma grande obra, e diz, né, vamos confundir as línguas dos homens para que eles se dispersem, porque do jeito que eles estão unidos e empenhados em construir, certamente poucas coisas são impossíveis para que eles façam. Nós podemos ver também a comunhão, né, o poder da comunhão, né, que quando as pessoas se reúnem para fazer as coisas no mesmo propósito, o próprio Deus disse, né, ainda que fossem pessoas que não estavam dentro do propósito de Deus, o próprio Deus disse, né, que o que eles estavam tentando fazer, quando eles estão fazendo juntos no mesmo propósito, aquilo ali não se torna difícil, não se torna impossível para se fazer. Mas por outro lado, Jesus disse, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu também estarei, pedirão o que quiserem e será feito, porque o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. São os princípios da comunhão. Então a Bíblia diz que Deus confunde as línguas, e ali eles abandonam aquela construção e se espalham, porque houve uma grande confusão. Interessante que ali eles chamam, né, aquela torre de Babel, que deu início, né, à cidade da Babilônia. E na cultura, né, se perguntar, né, para alguém judeu da época, para algum judeu ou para algum cristão, o que significa a palavra Babel ou Babilônia, o significado nós certamente diremos que será grande confusão. Mas se perguntar para um dos babilônios, eles dirão que será uma grande nação. Então tem gente chamando, né, de nação, de bênção, aquilo que Deus chama de confusão. E tivemos também um paralelo, né, entre a Torre de Babel, que foi uma construção que os homens quiseram fazer, uma construção terrena para alcançar os céus, mas nós podemos ver também um paralelo entre Atos 2, que é a edificação da igreja, que é uma instituição celestial para alcançar os homens da terra. Em Atos 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar,
lugar, com o mesmo propósito, semelhante ao pessoal da Babilônia, mas eles estavam em oração, eles estavam reunidos ali, buscando a Deus, aguardando o descer do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Na Babilônia eles estavam construindo com as próprias mãos, com a sua própria tecnologia, com o seu próprio conhecimento, mas em Atos 2 os homens estavam esperando que Deus descesse para fazer algo por nós. E ali nós vemos que na Babilônia teve a confusão das línguas, em Atos 2 teve o derramar das línguas, onde pessoas que não eram cultos, pessoas que não conheciam das outras culturas, falando em outras línguas e todos entendiam o manifestar sobrenatural da presença de Deus. Amém? Nós podemos, muitas pessoas dizem, eu quero começar a ler a Bíblia, eu vou começar do Novo Testamento porque é ali que aparece Jesus. Mas nós podemos ver que Jesus ele aparece já desde o começo até o fim da Bíblia. Nós podemos ver ali quando Deus disse na criação, haja luz. Em João capítulo 1, a Bíblia diz que tudo que foi feito foi meio por causa dele. Ele é a luz dos homens, né? Então Jesus já estava ali em Gênesis capítulo 1. Nós podemos ver Jesus em Gênesis capítulo 3 ali, o símbolo, né, que Deus diz, né, que o descendente da mulher, né, esse traria a vitória, né, que esmagaria a cabeça da serpente. Nós podemos ver, né, a graça de Deus em Gênesis 4, né, marcando Caim para que ele não fosse vingado. Nós podemos ver símbolos de Cristo, né, sombras, né, de Cristo, né, o tempo todo na Bíblia, né, o sacrifício, né, porque o homem se viu nu, se escondeu de Deus e ele fez roupas, né, feitas de plantas, né, de folhas de plantas, roupas que não podiam cobrir a sua vergonha, mas Deus, ele faz roupas de peles, né, significando que Deus sacrificou, né, fez um sacrifício, né, sacrificou um animal para cobrir, né, o pecado do homem, né. Então ali já estava mostrando, né, já estava simbolizando o sacrifício que Cristo iria fazer, né. Nós podemos ver também a Arca de Noé. A Arca de Noé, ela representa muito o arrebatamento, né, que quando vier a tribulação sobre a terra, a igreja irá subir, né, a arca ela subiu conforme as águas iam subindo, né, e houve salvação para a humanidade, né. E podemos ver também a dispersão, né, da Torre de Babel, né, que quando nós tentamos alcançar as regiões celestiais com nossa força, com o nosso braço, né, a gente não consegue, mas em contraste em Atos 2, quando nós permanecemos diante, né, da presença de Deus, é a presença de Deus que desce sobre nós, né, nos capacita, né, a estabelecer o reino dos céus aqui sobre a terra. Amém? Concluindo, irmãos, os capítulos, né, de 1 a 11 de Gênesis, né, são a base de toda a história bíblica, né, revelando a majestade de Deus, né, na criação, a gravidade do pecado, né, a profundidade, né, de sua graça, e eles nos apontam para Cristo, o Salvador prometido desde o princípio. Amém? Na próxima aula, nós vamos ver, né, a história, né, patriarcal, né, nós vamos ver Gênesis do 12 até o capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis. Amém? Nós vamos ver, né, como Deus escolhe Abraão, Isaac, Jacó e José, né, para cumprir o seu plano de redenção, né? Nós podemos ver, né, que Deus ele cria a humanidade, coloca no jardim do Éden para ter comunhão, mas a humanidade ela vai caindo, né, de queda em queda. Caiu no Éden, Caim caiu, né, no pecado, a humanidade depois, na época de Noé, caiu na perversidade. Noé, mesmo depois que Deus mandou o dilúvio, purificou a terra com o dilúvio, Noé caiu em pecado também, a sua descendência foi caindo em pecado, e até que chegou na parte da Babilônia, que o povo foi disperso por não estar buscando, né, a Deus, mas estar buscando engrandecer o próprio nome, né? Então nós veremos daqui para frente, né, qual que é o plano de Deus, como que Deus vai alcançar a humanidade de volta. Amém?